Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais com vocês a respeito da cura sobre a insônia. Quero dizer a vocês que eu estou muito feliz e que eu não poderia fazer menos do que estar aqui para compartilhar com vocês a respeito dessa cura. Quem já teve ou quem infelizmente está passando por isso nesse momento, eu acho muito bom que as pessoas ouçam isso, né? Porque às vezes não é que a gente não sabe das coisas, não. É que às vezes os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fechados para alguns assuntos, infelizmente. Mas se a gente buscar em Deus, essa visão e esse ouvido vai se abrir com certeza. Assim aconteceu comigo. Eu já tinha feito algumas coisas aqui, várias coisas, para que eu viesse a dormir normalmente, né? Naturalmente, como tem que ser. Sono é algo muito importante, todos nós sabemos disso. É reparador, né? A gente dorme bem, no dia seguinte você está pronto, né? Para encarar aquele dia e fazer o que deve ser feito. Mas se você não dorme no dia seguinte, você é uma pessoa, com o passar do tempo, né, dos anos, você vai ficando imprestável para você mesmo. É um negócio terrível. E a cura, para mim, é algo sensacional. Por isso que estar aqui compartilhando isso com vocês é também sensacional. Eu comecei a procurar, comecei a refletir, comecei a conversar com Deus, comecei a falar, Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer para parar de tomar essa medicação e dormir naturalmente. Comecei a conversar com Deus, comecei a abrir meu coração, sinceramente, como se fosse, não, ele é meu amigo, né? Mas como se fosse alguém assim, fisicamente sentado do meu lado, e eu comecei a conversar com o Senhor. E falar, expor para ele tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, mesmo entendendo que Deus já sabe tudo isso, né? Mas eu comecei a conversar com Deus e falar, eu não tenho mais forças, eu não suporto mais. E tem uma coisa também, eu não acho que eu devo aceitar isso, porque eu não nasci com insônia. Né? E comecei a falar com Deus, a questionar, e Deus começou a me intuir no que eu deveria fazer para que eu recebesse a cura. Eu comecei a entender que a cura que eu precisava para a insônia não estava não estava fisicamente aqui, né? A cura estava no meu espiritual. Eu deveria, então, voltar em alguns pontos da minha vida, na minha infância, na minha adolescência, e olhar os acontecimentos do passado para ver se eu encontrava nesses lugares algo que tivesse me feito tão mal a ponto de, depois de adulta, vir desenvolver, né, uma insônia crônica, né? E assim eu fiz. Deus começou a me guiar, né, nesse caminho, né? Deus começou a me guiar nesse caminho. E um dia eu falei assim, senti no meu coração o desejo, a vontade de voltar na casa onde eu nasci, né? E eu senti que era Deus falando comigo para fazer isso. E eu comecei a me preparar para fazer isso e voltei. Fui lá na casa onde eu nasci, que aliás está muito bonita e muito bem cuidada. Fui lá na casa onde eu nasci e lá eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, falar, Deus, então, eu vim aqui, o Senhor falou para eu vir, eu vi. E agora? O que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Aconteceram até algumas coisas lá no momento, né? Em que eu estava lá, comecei a orar e comecei a falar com Deus, senti a presença de Deus, senti algumas coisas lá muito curiosas. E Deus começou a falar comigo que a minha insônia teria fim ali, naquele dia. E eu continuei orando, fiquei assim quase 2 horas, né? Conversando com Deus, orando ali. Apenas eu e Deus, não tinha mais ninguém no local. E quando eu estava voltando, quando eu resolvi sair de lá, quando eu encerrei a oração e saí de lá, Deus falou assim para mim, olha para trás, olha para trás. E eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, veio na minha mente um sonho que eu tinha quando eu era criança, bem criança, tinha 6 anos, 7 anos. Eu tinha um sonho recorrente, era o mesmo sonho. E nesse sonho eu vi algumas coisas. E Deus me fez ver aquele sonho que eu tinha. Aliás, não era um sonho, eu achava que era. Hoje eu entendo que era um pesadelo. E Deus me mostrou exatamente onde estava a cura para minha insônia. Era aquele sonho que eu tinha quando eu era criança. Desencadeou em mim, depois de adulta, uma insônia. Por quê? Porque no sonho que eu sonhava quando eu era criança,
eu ficava muito assustada e eu corria para o quarto dos meus pais. E para não dormir, eu ficava tentando não dormir com medo de voltar a sonhar aquilo. E nessa tentativa, eu não conseguia, claro, eu era criança, estava ali junto com os meus pais, me sentia acolhida e logo em seguida eu dormia. Mas, a princípio, eu tentava não dormir com medo de vir a sonhar novamente. Então, Deus mostrou para mim que ali estava o ponto em que eu deveria olhar, que aquilo ali, a visão daquele momento iria me curar. E quando eu olhei para trás, eu vi 3 rodas muito grandes de fogo explodindo no ar, subindo assim, estourando no ar. Eu não fiquei assustada, mas eu fiquei meio paralisada. Eu fiquei meio paralisada e fiquei olhando para aquilo. E aí Deus falou assim comigo: você nunca mais vai ter insônia. Acabou. Você nunca mais vai ter insônia. E eu falei: amém, Senhor. Amém. Mas eu confesso que eu fiquei meio cristalizada assim. Eu falei: amém, Senhor. E comecei a caminhar, voltei de novo, olhei para trás de novo e Deus falou assim para mim: vê de novo, veja de novo. E eu vi novamente aquelas rodas de fogo subindo, explodindo no ar e desaparecendo. E eu voltei para casa e comecei a conversar com meu irmão. E meu irmão começou a falar comigo, sem saber disso. Ele começou a conversar comigo, perguntou assim: e aí, tá dormindo bem? Você já voltou a dormir bem? Não sei o quê. Eu falei: sim, tô dormindo bem. Agora eu vou dormir muito melhor, comentei com ele, né? E meu irmão começou a falar comigo coisas a respeito de insônia e me dar conselhos de remédios naturais para dormir e tal, não sei o quê, sem saber de nada. E depois daquele dia, eu voltei a dormir. Então, eu estou contando isso a vocês porque é sobrenatural, é espiritual, é Deus agindo. Deus faz as coisas da maneira que Ele quer. Se a gente for pensar muito naquilo que Deus faz, a gente não fala, a gente nem quer pensar, porque a gente acha que é absurdo. Você não vai querer pensar, porque aquilo está fora do teu filtro de crenças, de pensamento. Você nunca viu aquilo. Mas você nunca viu porque é espiritual, é sobrenatural. Deus não te mostrou isso ainda. Só que Deus me mostrou. E eu pude ver claramente. Isso me reforçou a minha fé, mudou a minha fé, fortaleceu, porque eu pude ter mais e mais certeza de que Deus faz as coisas como Ele quer e como tem que ser. Não é como eu quero, não é como eu penso que é, não é como eu aprendi que é. Às vezes até pode ser, mas em alguns casos não é. Ele faz algo totalmente diferente que você nunca viu, justamente também para mostrar para você que Ele é Deus. Ele não trabalha com aquilo que você tem na tua mente, com o teu conhecimento, com as tuas crenças. Ele usa isso em muitas coisas. Mas quando Deus quer fazer algo maior, quando Ele tem algo maior para fazer, certamente não são as suas crenças limitantes que vão te dar esse retorno, né? É Deus, é o sobrenatural de Deus. Então eu vim contar isso para vocês porque eu quero dizer para vocês que Deus não trabalha com as coisas da maneira que você pensa, da maneira que você acha. Comece a olhar para Deus tirando os muros, tirando as paredes, tirando tudo, porque não existe começo, não existe meio, não existe fim. Deus é infinito. Ele faz as coisas, sim, com as ferramentas que você nunca viu, que você não conhece, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E você, por ser filho, está sendo beneficiado com esse conhecimento infinito que você nunca viu, mas que está tendo a sorte, a felicidade, a alegria de ver agora, como eu vi Deus trabalhando na minha vida. É isso, gente. Eu vim aqui para contar um pouco disso para vocês e venho falar mais vezes a respeito desse assunto, porque é extraordinário. É extraordinário. Eu não posso negar isso de maneira nenhuma. Eu teria que compartilhar com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e creiam. Deus pode fazer qualquer coisa. Um beijo grande.